Boa noite. Hoje a gente está aqui, eu e o Rafael, que é educador físico, para a gente falar sobre um tema especial e que vem tendo uma relevância cada vez maior no Brasil. Inclusive, no mês passado, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto Brasil Sem Dor, que é um projeto de iniciativa da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor para o combate e o tratamento de dor crônica e aguda, mas principalmente a dor crônica. Por que isso? Porque no Brasil ainda carece de centros específicos de combate à dor crônica, e a dor crônica afeta de 20% a 40% da população brasileira e mundial no geral. E isso acarreta diversos problemas, seja eles psicológicos, funcionais, afastamento do trabalho, dentre outros. Meu nome é João Protásio, sou ortopedista e traumatologista, tenho pós-graduação em Medicina da Dor e Intervencionismo em Dor. E agora eu vou deixar vocês apresentar o Rafael, que também é educador físico e tem uma área de atuação aí da atividade física como uma medida não farmacológica no tratamento da dor crônica. Boa noite, Dr. João. Para mim é uma honra estar aqui hoje para falar sobre uma coisa que eu amo, que é a atividade física e os benefícios que ela fornece para a população, hoje em especial falando a respeito de dor crônica e dor aguda, especificamente voltada para a coluna lombar, e queria te agradecer por estar aqui hoje. Eu que agradeço pela presença e assim, é extremamente gratificante a gente poder discutir um assunto tão importante, principalmente aí para a gente deixar mais um esclarecimento para a população que a atividade física é um papel fundamental no tratamento da dor crônica. A gente costuma comentar que existem alguns pilares no tratamento de dor crônica, não só no tratamento da dor lombar. Um deles é a atividade física, higiene do sono, a saúde do trato gastrointestinal, que faz o eixo intestino-cérebro. Outra coisa também importante é o apoio psicológico e o apoio familiar para dar uma questão de suporte para o paciente que sofre de dor crônica, para que ele possa enfrentar o tratamento. Além disso, a atividade física, já existe diversos estudos aí evidenciando que ela vai auxiliar na inibição da via ascendente da dor e modulando a via excitatória da dor. Assim como as medicações que a gente usa aí no tratamento da dor, que eles também agem justamente nesses receptores específicos. E só para deixar um pouco mais claro aqui, na campanha aí do Brasil Sem Dor, da SBED, foi feito um estudo da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, que a gente vai ver aí que a dor crônica afeta no norte do país 33% de homens e 67% de mulheres, na região nordeste 52% dos homens e 48% de mulheres, na região centro-oeste, 50% de homens e 50% de mulheres. E na região sudeste, 45% de homens e 55% de mulheres. E na região sul, 52% de homens e 48% das mulheres. E outro dado que é importante trazer aqui para essa discussão é que no ano de 2023, no ano passado, a principal causa de afastamento do trabalho no Brasil foi a dor lombar provocada por hérnia discal. Então, assim, é uma patologia que causa incapacidade, causa limitação funcional, traz um grande custo para o sistema público de saúde e também para a Previdência Social. É uma patologia que deve ser vista não só com os olhos da terapia medicamentosa, mas também a gente sabe que a longo prazo a atividade física, agora a gente vai comentar os modelos e ela é fundamental aí no tratamento desse tipo de dor. E a dor lombar crônica, muitas vezes ela é inespecífica. Existem diversos estudos aí evidenciando isso. Tem a lombociatalgia, que é aquela dor lombar provocada por uma hérnia de disco que comprime uma raiz nervosa, que ela vai seguir uma distribuição de dor pelo dermátomo certinho. Existe a dor de padrão mais facetário, que é das articulações facetárias da coluna. Geralmente é uma dor que vai piorar com hiperextensão do tronco, rotação. Existe a dor das articulações sacroiliacas, que também piora com extensão. Às vezes
piora com muito tempo sentado ou muito tempo em pé. Outra característica da dor também que é extremamente comum são as dores miofaciais, mas porém nenhum delas vão ter uma especificidade no exame físico, ou seja, não tem nenhum sinal patognomônico, exceto a dor provocada por uma hérnia discal com acometimento de um dermato certo. Conforme você sabe também que você estuda, a ressonância magnética, apesar dela auxiliar no diagnóstico, se a gente for ver os estudos, muitas vezes se a gente for pegar uma população em geral, principalmente acima dos 50 anos, a gente vai ver ali que a presença de alterações no exame de imagem, seja ela alterações facetárias, hérnias discais ou até mesmo estenose do canal vertebral presentes em pacientes que nunca tiveram uma dor lombar na vida. Não, exatamente. Inclusive tem um estudo que relata que a maioria das pessoas que hoje em dia tem alguma disfunção na região da coluna vertebral não sente dor. E muitas vezes, trazendo para a minha área, ela é tratada de forma generalizada dentro da academia, sem ter sido feita uma análise bem minuciosa nela, e ela acaba por prejudicar aquela disfunção anatomopatológica que ela tinha, por ela não saber que tinha em função que ela não sentia dor, e por ela também não ter passado por uma análise muito boa em relação ao professor, né? Infelizmente, na minha área ainda se perpetua muito a parte de hipertrofia, emagrecimento, e eu acho que falta para os professores hoje em dia uma análise, uma ótica, uma mudança de ótica, uma ótica mais terapêutica, uma análise mais clínica em cima do nosso aluno, voltada para a dor, voltada para outras patologias. Porque a dor, inclusive, pode ser um fator pré-determinante para os resultados voltados para a hipertrofia e emagrecimento desse aluno. Porque se o aluno tem dor, ele não vai conseguir fazer um agachamento a fundo, ele não vai conseguir aumentar a carga dele de forma gradual e de forma relativa, ele não vai conseguir ter evoluções no treinamento. O nosso cliente hoje, o nosso aluno, o professor, ele tem que estar preparado para lidar com isso, ele tem que estar preparado para não simplesmente fazer um treinamento genérico com esse aluno, e sim, antes de passar pelo treinamento, fazer uma avaliação bem feita para que seja feita uma prescrição mais correta para esse aluno. Inclusive, houve durante o tempo, saindo um pouco da dor lombar, uma mudança no conceito de dor. A dor era significado ou sinônimo de uma lesão. A IASP, que é a Associação Internacional para Estudos da Dor, ela hoje define a dor como uma experiência neurosensorial proveniente de uma lesão ou uma dor provocada semelhante a uma provocada por uma lesão. E ela traz que a dor ela é um aspecto pessoal e intransferível. Então, acaba que a pessoa que tem dor crônica, muitas vezes ela é estigmatizada, exatamente. A família às vezes não acredita na dor que ela tem. A dor crônica, muitas vezes, ela é justamente pela que eu falei antes das vias da dor, pela uma alteração na transmissão da dor que acaba causando uma sensibilização central. A nível do sistema nervoso central, os canais de dor e os centros específicos da dor acabam entendendo uma dor que numa população normal seria normal em um nível muito maior. Uma comparação boa para esse tema a respeito da sensibilização central é a gente comparando aí com o sistema de alarme. A pessoa que tem uma dor crônica, que ela tem um aumento da sensibilização central, é como se uma casa que o sistema de alarme dela disparasse com um mosquito passando. Então, ela tem um sistema de alarme da dor muito sensibilizado e acaba prejudicando. Voltando agora um pouco para o tema da dor lombar, a gente vê aí que existe dois padrões mais específicos. Um que é relativamente mais fácil de tratar, tanto para a parte médica como para a parte de vocês, que é o paciente que não pratica atividade física. Então a dor lombar, ela tem dois picos de incidência e a gente vê, existe até um gráfico que eu vou colocar para vocês depois, que a dor lombar, ela está alta em pacientes com inaptidão, que são sedentários, diminui naqueles pacientes que estão ali no meio termo, e ela geralmente aumenta em pacientes
que praticam atividade de alta intensidade. E uma coisa que acabou estigmatizando e depois os estudos acaba trazendo para a gente, que é um mito também, que, ou seja, dor não é sinônimo de lesão e a lesão em si não significa que é a lesão que está trazendo aquela dor. Exatamente. Você vai ver como se tratava a lombalgia antigamente, prescreviam remédio, analgésico e repouso. O cara ficar em repouso absoluto. Não poderia fazer atividade física nenhuma. Verdade. E a gente vê que isso mudou completamente. Isso mudou completamente. Muitas vezes, até mesmo o estímulo nociceptivo, o estímulo da dor ali presente, Sim. ele vai estimular o corpo a fazer uma resposta adaptatória à dor para que ele possa superar. A gente vê aí, pelo menos os estudos trazem para a gente, que existe alguns modos de atividade física para o tratamento da dor em si. Seja uma dor crônica em geral ou mais especificamente da dor lombar. Na sua experiência, o que você vê que tem mais resultados em alguma população ou no geral? Então, o exercício físico hoje, na literatura, ele já é considerado uma indicação para qualquer tipo de dor. Nós temos hoje 11 subcategorias de dor crônica, consideradas, e o exercício físico ele é recomendado para as 11 subcategorias de dor. Tem a capacidade de hipoalgesia relacionada à dor. Então, para os pacientes que sofrem dor, todos eles são recomendados fazer o exercício físico, obviamente dentro da capacidade de cada um deles. E para isso, o professor precisa ter uma análise bem minuciosa em cima do aluno, para saber o que o aluno pode fazer. Mesmo que o aluno consiga fazer pouca coisa, hoje em dia, fazer 7, 5 minutos na atividade cardiorrespiratória, ou então fazer pouca exercício em relação à parte de força, ao alongamento restrito também, ele tem que fazer dentro da medida que ele consegue fazer, porque aquilo ali vai fazer com que ele vá evoluindo. O exercício físico ele vai fazer com que a modulação aquela modulação, aquela interferência que tem no sistema nervoso central e periférico, aquela interferência que mexe no sistema neural, que reflete totalmente na sobrecarga do sistema ativo e passivo, vai fazer com que isso aí reduza na medida que ele vai evoluindo na atividade física. Então o exercício físico vai ajudar ele em todas as questões, em relação muscular, em relação articular, em relação à parte neural também. Da parte ortopédica, a gente acaba prescrevendo genericamente e deixando mais a cargo ou do fisioterapeuta ou do educador físico. Na minha experiência e prática, geralmente no momento de dor mais aguda, eu indico a fisioterapia inicial para ajudar nos procedimentos que a fisioterapia traz ali de controle inflamatório, controle da dor. Claro. Posteriormente, dependendo se for aquele paciente mais sedentário, aí eu já dou algumas orientações de fortalecer mais o core, que provavelmente ele tem uma fraqueza ou instabilidade do eixo da coluna vertebral, e fazendo a transição depois para os exercícios que às vezes podem ter uma sobrecarga axial maior. Na sua prática, na atividade física, o que você tem visto aí no tratamento da dor lombar em relação ao fortalecimento de core, exercícios variados e de força? Então, doutor, o tratamento para dor, ele não é específico de uma só atividade. O tratamento para dor, ele é multimodal. Ou seja, não é porque o nosso aluno ou paciente está fazendo fisioterapia que ele pode deixar de fazer academia. Não, ele pode fazer os dois simultaneamente. Então, ele é multimodal. Isso aí vai desde um tratamento, desde uma fisioterapia até a academia, até a parte neural, com a terapia, com a psiquiatria. Quanto mais modalidades ele conseguir trazer para o tratamento dele, melhor vai ser. Tudo vai em prol à melhora da dor do nosso aluno. Em relação ao reforço do core, o reforço do core sim é uma intervenção muito boa, porém é uma intervenção limitada. O que eu vejo hoje em dia é que eu vejo muitos professores passando reforço de core, como a prancha, por exemplo, durante 1 ano para o aluno. Aí o aluno já está ali de 1 ano com treinamento e ele vai fazer também prancha. Então depende muito da estratégia de cada professor, porque o reforço seletivo da musculatura do core
ela se dá eficiente ali, isso aí inclusive um estudo mostra que ela se dá eficiente em até os 3 primeiros meses. Depois que você já fortaleceu o core nos 3 primeiros meses, ela já não é tão considerável assim. Quando você trabalha a longo prazo, no caso acima de 3 meses, vamos citar um exemplo, 12, 10 meses, o reforço do core ele é tão bom quanto exercícios generalistas, como por exemplo um levantamento terra, um stiff, um agachamento livre. Então você pode começar fortalecendo o seu core de forma específica, porém ele vai ter um limite. Quando você chegar nesse limite, que seria um mínimo, onde a gente verifica que o mínimo de reforço do core já está ótimo, você tem que evoluir. E você vai evoluir passando para exercícios globais, exercícios gerais, trabalhando exercícios multiarticulares, onde você vai continuar tendo um fortalecimento do teu core, só que de outra maneira e de forma evolutiva, sem chegar num platô, sem estabilizar. É até também isso, os estudos falam a favor da origem da dor, né? Sim. Porque muitas vezes a dor lombar, ela não tem uma causa só. Uhum. Então ela é multifatorial. Então, exatamente. Geralmente ela não é só por causa de uma fraqueza do eixo mecânico. Exatamente. Às vezes tem uma dor miofacial localizada e acaba que os exercícios multiarticulares vão auxiliar mais nisso, né? Com certeza, com certeza. Até porque nós temos aí também a parte neural que é muito enfatizada para quem sente dor, principalmente para quem sente dor crônica. Então, a gente tem, por exemplo, um mecanismo teleantecipatório, que é onde o transverso do abdômen é contraído antes de um movimento de instabilidade da região da coluna lombar. E para pessoas que sofrem de dor crônica, esse mecanismo ele não funciona, ele não reage antes do movimento. Já há uma disfunção neural, onde esse nosso aluno vai ter que ser trabalhado em relação a isso. Como que ele vai ter que ser trabalhado em relação a isso? Tem que trabalhar a parte de consciência corporal dele. A gente trabalhando a consciência corporal dele, a gente vai conseguir melhorar a ativação, por exemplo, do transverso do abdômen, que é um dos principais estabilizadores da região da coluna. E melhorando isso, automaticamente a gente pode também melhorar o quadro de dor dele, porque a gente vai estar trabalhando aquele mecanismo que funciona como proteção da coluna de forma melhor. E para trabalhar isso, a gente pode trabalhar com exercícios de fortalecimento de core, não só como exercícios resistidos, mas também o trabalho respiratório, como o vácuo, por exemplo, que é um excelente trabalho para melhorar essa consciência corporal dele em relação à musculatura do core. Inclusive a gente vê alguns estudos recentes que trazem justamente isso. O trabalho de terapias cognitivo-comportamentais, como Tai Chi, exatamente, o Pilates, yoga, que vão trabalhar essa parte e que tem resultados semelhantes ao exercício resistido, ao fortalecimento de core isolado ou até melhor. E é o que mais ou menos o Pilates, que eu acho que em alguns estudos até traz ele como melhores resultados aí em redução de incapacidade e de dor, porque o Pilates ele traz um exercício global, né? Apesar dele não ser um exercício clássico de força resistida, mas ele trabalha com força, ele trabalha com diversas articulações, ele trabalha com alongamento, ele trabalha com terapia cognitivo-comportamental na questão de respiração. Então ele acaba englobando todas as terapias juntos. E outra coisa que é extremamente importante que a gente vê fazendo aí, isso não é da parte mais do educador físico ou do fisioterapeuta, mas até da parte de médicos ou ortopedistas mesmo em si, a questão que já você não vê proibição escrita em nenhum artigo científico no mundo hoje. Você tem uma hérnia de disco lombar, você tem uma dor lombar, você não pode fazer agachamento. Você tem uma hérnia de disco lombar, você não pode fazer leg press. Então, assim, não existe proibição na literatura médica atual. Até porque hoje a inatividade física ela se mostra piora do quadro de dor do Então, assim, o exercício físico ele não deve ser proibido, ele deve ser adaptado para cada caso, em questão de carga, em questão de frequência, em questão de amplitude do movimento. E aquilo como é suportado pelo paciente. E não proibir o paciente de fazer aquilo. Por isso há a necessidade de uma visão mais global em relação do professor com o aluno, né?
Com certeza. É uma das coisas que tem que ser trabalhado na dor crônica. A Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, ela traz isso, é a consciência do profissional de saúde ao orientar o paciente. Sim. Você não deve traumatizar aquele paciente. Você não deve falar que ele tem um diagnóstico e não deve fazer tal coisa, que corre risco dele ir para uma cadeira de roda. Porque isso vai acabar fazendo inibição para ele, vai causar um trauma que vai acabar inibindo ele de realizar as terapias, os tratamentos. Ele vai gerar uma catastrofização da dor, ele vai gerar uma cinesiofobia, não vai querer fazer os movimentos, e aquilo ali vai fazer com que piore o quadro dele. E isso a gente vê muito sendo prescrito e sendo proibido. Eu, do mesmo jeito que eu trato a dor, eu também trabalho com a parte de perícia médica. Então eu pego o paciente do outro lado. Claro. Então a gente pega o paciente lá, que você examina o paciente, ele está tranquilo, não tem nenhuma alteração no exame físico que justifica a incapacidade, porém ele tem um relatório médico proibindo ele de tal e tal coisa. Ele falou que o doutor dele falou que ele não pode pegar mais de 5 quilos de peso, e isso a gente sabe que não tem respaldo na literatura médica. Então isso é uma coisa que deve ser desaconselhada por parte dos profissionais de saúde. Exatamente. Que não existe proibição de X quilogramas que o paciente que tem uma hérnia de disco possa pegar ou não. Até porque como a gente já falou aqui, existe porcentagem da população que vai variar de acordo com cada faixa etária, que ele tem uma hérnia de disco numa ressonância sem nunca ter tido um sintoma. Exatamente. Então, isso deve ser desaconselhado por parte dos profissionais de saúde. E o que acontece é que quando ele descobre essa hérnia, ele nunca teve sintoma e viveu a vida dele de forma normal, não limitando nenhum movimento. E quando ele descobre essa hérnia, ele acaba fazendo uma cinesiofobia, ele acaba começando não, se eu tenho hérnia, eu não posso fazer tal movimento. Aí se ele vai no médico que não tem esse esclarecimento, que infelizmente ainda hoje tem muitos médicos que dizem para o paciente não fazer atividade física, né? Mas é como o doutor falou, que não há nada na literatura que realmente comprove que realmente não pode fazer atividade física em relação a algum tipo de lesão ou outra. Ele acaba gerando essa cinesiofobia e acaba piorando a dor dele em função de que ele para de fazer os movimentos. Daí na verdade, ele acaba começando a sentir dor, porque aquela dor que ele não sentia antes, ele começa a sentir porque ele deixa de fazer os movimentos naturais que ele já fazia antes, né? Muitas vezes ele deixa de ir para academia, que ele já fazia, em função do medo de piorar a hérnia dele. Isso aí a gente vê todo dia no consultório. E é uma coisa que também a gente pode trazer para as coisas do dia a dia, né? Na academia ali, às vezes a gente acaba fazendo uns movimentos mais imperfeitos ou em algumas posições inadequadas, mas que aquilo deve ser rotina. Mas se você fazer alguma coisa um pouquinho fora do padrão ou outra, mas dentro do seu padrão, aquilo também vai te auxiliar, às vezes, nos movimentos do dia a dia. Exatamente. Que muitas vezes você precisa pegar um peso ao chão, precisa ter essa alteração, às vezes você vai ficar numa posição inadequada por algum período, e a sua consciência corporal com a atividade física vai te proporcionar, às vezes você está em uma situação não favorável e não sentir dor. É a questão do exercício adaptado, né? É você achar a forma mais confortável de você conseguir fazer aquele exercício. E pode ser que tenha exercícios que você não vai conseguir fazer naquele momento, mas você vai passar por um processo evolutivo dentro da academia, onde você, obviamente, o professor sempre busca a melhora da funcionalidade do aluno. Então, futuramente, pode ser que você venha a conseguir fazer aquele exercício, mas enquanto você não consegue, você vai fazendo outros que vão te estimular a conseguir fazer aquele movimento futuramente. E às vezes a gente tem que adaptar o movimento para aquele aluno. Muitas vezes eu pego alguns professores falando dentro da sala de musculação, olha lá, tu está vendo aquele movimento, está completamente errado. Mas tu olha, o cara está preservando a curvatura fisiológica da coluna, ele está se preservando no movimento, mas o movimento está um pouquinho diferente. Então a gente tem que cuidar muito quando a gente vai falar de algum movimento ou outro, porque aquele movimento pode estar adaptado para aquela pessoa fazer ele, entendeu? Então
é o jeito que ele consegue fazer, como você estava pontuando, entendeu? Existe até, eu não sei se você chegou a já ver esse estudo, um estudo que fala sobre a hiper e a hipolordose lombar. Exatamente. Que ele traz justamente essa questão aí, que existem estudos que antigamente falavam que a hiperlordose era a causa da dor lombar. E que hoje já mostra o contrário, que existe, às vezes tem gente que acaba servindo como um fator protetor para a dor lombar. Fator protetor para a dor lombar. E se mostrou que, na verdade, a hiperlordose ela não é o vilão, que, na verdade, o vilão é a hipolordose. Então, por exemplo, aquela pessoa que passa muito tempo sentada e fazendo muitas vezes uma hipolordose, ela está sobrecarregando muito a lombar dela. Então, a gente tem que cuidar, na verdade, com a hipolordose. E quando, na verdade, muitas vezes a gente se preocupou com a hiperlordose. Nossa, aquela pessoa está em hiperlordose, ela vai ter, possivelmente ela vai ter um problema de coluna futuramente. Da mesma forma que nesse estudo citou o posterior de coxa. Muitas vezes, numa intervenção para a pessoa que sente dor na coluna lombar, é orientado que ela faça muito alongamento para posterior de coxa, que essa pessoa vai ter o posterior de coxa encurtado. E se mostrou nesse estudo que apenas 4% da população que sofre de dor lombar tem o posterior de coxa encurtado. Da mesma forma, um número muito grande de um movimento que muitas pessoas não dão bola, que é a flexão lateral de tronco, mostrou nesse estudo que 144% das pessoas sofrem de dor lombar, as pessoas que têm encurtamento para fazer o movimento de flexão lateral do tronco, ou seja, as pessoas que têm encurtamento no quadrado lombar, e não é muito levado em consideração esse movimento dentro da rotina do exercício físico, né? Isso é uma questão que a gente vê muito na prática. Examinar um paciente com dor lombar, você faz os testes especiais, você procura uma hérnia discal com compressão de raiz nervosa, não acha. Você faz um teste ali para diagnosticar uma dor facetária, não acha. Sim. Mas às vezes na palpação ali da topografia do quadrado lombar, tem um ponto gatilho no quadrado lombar que pode ser a causa de dor. Tu vê o quadrado lombar é mais rígido, né? É um quadrado lombar mais rígido, você acha um ponto específico ali de contração muscular que às vezes com uma intervenção, uma liberação do ponto gatilho, seja ela ou por agulhamento a seco ou uma infiltração com lidocaína, o paciente já melhora. E às vezes ele tem uma dor miofacial, mas tem uma ressonância alterada e acaba somatizando todo o problema e pensando que a dor é por causa do problema encontrado na ressonância. Isso já leva também a um erro na superindicação de cirurgias, que já fala a favor justamente disso. As alterações de ressonância magnética não significam que essas alterações estão causando a dor, e por isso que muitas vezes você vai conhecer aí pessoas que operaram do hérnia de disco ou de alguma outra patologia e não melhorou. Porque, na verdade, se você não trata o exame, você trata o paciente. E como é que você trata o paciente? Realizando um exame físico bem feito, associando o quadro clínico, o que piora, o que melhora, quais que são os fatores ali de gatilho para a dor e associam a alteração do exame de imagem. Então, existe uma síndrome que fala que é a síndrome do insucesso da cirurgia da coluna vertebral, justamente pelos erros na indicação do procedimento. Aí acaba tendo os conflitos de interesse de ambas as partes. Do médico, que às vezes é uma cirurgia que rentabiliza bem, e acaba levando ele a superindicar as cirurgias. João, e como que vocês fazem para identificar isso durante o exame? Durante a análise do paciente? Por exemplo, a dor de hérnia discal, propriamente de hérnia de disco, ela é uma dor característica, né? Ela segue um padrão dermatomérico. Por exemplo, ele tem uma discopatia degenerativa com compressão de raiz de L5. Ela vai seguir o padrão do dermátomo de L5. Sim. Então você consegue ver déficit de força motora no miótomo de L5. Basicamente, o miótomo de L5 você vai pedir para o paciente puxar o hálux para ele. Sim. Então, provavelmente, se ele tiver um acometimento mais grave, ele vai ter um déficit de força motora, ele vai ter um déficit sensitivo no dermátomo daquela região. Então, a dor por uma hérnia discal, ela é mais específica, ela é mais fácil de você conseguir ver uma radiculopatia na prática. Agora, quando às vezes já trata
de uma dor mais de origem facetária, o sintoma mais clássico é a dor à hiperextensão e rotação do tronco, mas também ela não é patognomônica. Também pode, às vezes, simular, às vezes, uma dor miofacial, às vezes uma dor de sacroiliaca. Outra fonte de dor na coluna vertebral é o disco intervertebral. Existe a dor discogênica, não é a dor da hérnia de disco, provavelmente ela não comprime uma raiz nervosa, mas ela é uma dor por uma degeneração discal, que a gente classifica lá as degenerações discais por uma classificação de Modic, que essa dor já é uma dor mais axial, às vezes quando ele fica em pé muito tempo, ele sente aquela dor em peso na coluna vertebral, mas que também às vezes confunde com a dor das articulações sacroiliacas. As articulações sacroiliacas é ali a junção do ilíaco, que é o osso da bacia, com o sacro, que também é uma fonte comum de dor lombar, que também piora a dor ao levantar, às vezes de manhã ela é pior, durante o dia, com a característica de dor inflamatória, ela melhora durante o dia. O que a medicina da dor veio a trazer diferente é porque a gente trabalha com procedimentos minimamente invasivos. Sim. Então, o que é recomendado? Muitas vezes a gente lança mão do bloqueio teste. Então, você vai testar primeiro com a solução com lidocaína, só com anestésico, a estrutura que você mais pensou, analisou no exame físico e no exame de imagem, que está gerando aquela dor. Ah, não, eu examinei ele tem dor à hiperextensão e rotação do tronco, dor à flexão lateral, que aí já fala em um pouco de quadrado lombar e um pouco de faceta. Não tem ponto gatilho ali no quadrado lombar, eu vou fazer um bloqueio teste do ramo médio das articulações facetárias de L4, L5, L5 S1, que dá mais ou menos ali no padrão de dor. Primeiro você faz um bloqueio teste, Sim. só com lidocaína. A partir do momento que você houve um resultado expressivo ali de 2 a 3 dias, o paciente ficou sem dor, aí você está autorizado a fazer um bloqueio terapêutico mesmo, Sim. ou seja, ele com a medicação, um corticoide local, ou o que tem mais evidência de um resultado mais prolongado é você utilizar um aparelho de radiofrequência, Sim. que teoricamente antes você queimava o nervo. Hoje existe evidências científicas que a radiofrequência refrigerada ou a pulsada, ela tem melhor resultado a longo prazo. Até porque a radiofrequência térmica, que você ia lá e queimava o nervo que fazia dar a dor na faceta articular, você acaba lesando as estruturas ao redor e o paciente acaba perdendo um pouco da propriocepção também, sim. que é o que vai atrapalhar ele no tratamento Sim. também depois. Então, o bloqueio teste acaba sendo uma ferramenta preciosa aí na medicina da dor, que a gente consegue, às vezes, testar. Ah, você testou faceta, não é faceta? Ele volta, você testa sacroiliaco. Sim. E aí você vai chegando, são procedimentos minimamente invasivos, que dá para você fazer tanto com anestesia local ou com a sedação para melhor conforto do paciente. E com um simples aparelho de ultrassom. Você consegue fazer uma infiltração de sacroiliaca, de faceta e até mesmo de raiz seletiva, em caso de hérnia discal. Um tratamento aí que veio para melhorar e justamente para evitar, às vezes, indicações cirúrgicas imprecisas e que não vão trazer melhora ao paciente. Sobre a infiltração, eu vejo que para algumas pessoas ela acaba se tornando um pouco paliativa, que elas vão lá, fazem a infiltração, dura alguns meses, aí depois volta de novo os sintomas, elas vão lá, fazem a infiltração de novo, dura alguns meses, volta de novo e assim vai. Não é algo sustentável, digamos assim. O que o doutor tem a falar sobre isso? É isso que pelo menos eu tento passar para todo paciente no meu consultório. A infiltração, na maioria das vezes, ela não vai ser um tratamento curativo. Sim. Ela vai ser um tratamento paliativo, até porque a gente sabe que a maioria das dores lombares, até por hérnias discais, ela tem um seu curso limitado. Ela vai doer ali em torno de 8 a 12 semanas e vai melhorar. Sim. Pode ter períodos de agudização depois? Pode, mas é um tratamento para... Então a infiltração, o bloqueio diagnóstico, o bloqueio teste, até o bloqueio terapêutico, ele é um tratamento paliativo para você conseguir tirar o paciente daquele quadro mais agudo de dor, para posteriormente ele iniciar com a reabilitação fisioterápica
ou em uma atividade física, seja ela específica, de fortalecimento do core isolado e depois uma transição para uma academia em geral com as suas adaptações. Mas justamente essa reincidência do paciente, na maioria das vezes, é em decorrência da não adesão do paciente aos tratamentos propostos. O que a gente vê muito aí é que, por exemplo, te dar um exemplo clássico, que assim como em toda dor crônica, fibromialgia. A fibromialgia é uma doença clássica, é uma dor crônica clássica. Sim. Ela é caracterizada com uma dor nociplástica. É o ícone da dor nociplástica. Então tem uma sensibilização central abundante. Classicamente ela vai melhorar com medicação, apoio psicológico, terapia cognitivo-comportamental, higiene do sono, as medicações adjuvantes que vão fazer o mesmo papel que a atividade física vai fazer. Que é modular a dor, né? Sim. Vai atuar ali inibindo a via excitatória e estimulando a via inibitória. Sim. Então, mas para a gente conseguir colocar isso na cabeça do paciente, acaba que é uma dificuldade. Então, mesmo sendo a intervenção que tem mais resultados ao longo prazo no paciente fibromialgico, Sim. que é a atividade física. Sim. Então eu tento estimular. Ah, doutor, mas toda vez que eu vou caminhar... Hoje eu tive uma paciente clássica, fibromialgica, toma duloxetina, pregabalina, já tomou nortriptilina, pedala, mas pedala 2 vezes na semana. A gente sabe aí que o ideal é pelo menos 30 minutos, 3 vezes na semana no mínimo. O indicado para atividade aeróbica em torno de 150 minutos por semana. Exatamente. E associar uma atividade de força muscular também. No mínimo 2 vezes por semana. No mínimo 2 vezes por semana. Porém, ela fala que só pratica a bike. Ela desenvolveu uma cinesiofobia do Pilates, que é uma coisa extremamente rara, que raramente os pacientes... Ela falou que sempre que ela for no Pilates, piorou a dor dela. Pô, eu só vejo falar isso da musculação, finalmente eu ouvi alguém falar do Pilates. Mas hoje eu ouvi do Pilates. E ela falou que... Aí eu estimulei aí a caminhada. Pelo menos uma caminhadinha, às vezes alternar ali com a bike poderia ser uma boa ideia. Não. Então, mas uma coisa que eu tento estimular é de acordo com a capacidade do paciente. Claro. Às vezes você dá 8 voltas, ela me falou lá ao redor da sua quadra, você está sentindo dor depois, porque você não está preparada para dar 8 voltas. Mas tenta conversar com a primeira semana com 2, a segunda semana com 3 e vai subindo progressivamente até você encontrar ali seu limiar que não vai te prejudicar no tratamento. Eu tenho um aluno que ele tem 2 hérnias na região lombar e ele não fazia atividade aeróbica porque ele sentia dor. Aí eu botei ele para fazer o elíptico, ele já tinha uma cinesiofobia em relação à caminhada. Botei ele para fazer o elíptico sem impacto. Aí ele fez lá, vou trabalhar com você até o limiar de dor. Quando sente dor, a gente para, beleza. Chegou em 9 minutos, sentiu dor. Beleza, então vamos fazer 8 minutos. Aí ele começou fazendo 8 minutos. 8 minutos de elíptico. Fazia o treino resistido, terminava o treino, fazia os alongamentos e ia para o cardio dele de 8 minutos lá no elíptico. Aí ele começou fazendo 8 minutos, depois já fez 9 minutos, depois já fez 10 minutos. E assim vai aumentando gradativamente. Mas o importante é a pessoa fazer, o importante é ela botar como meta que ela tem que trabalhar a parte cardiorrespiratória e ela também tem que trabalhar a parte de resistência. E não é voltado para a estética, é voltado para a parte funcional da vida dela. E dentro dessa melhora do quadro doloroso, a gente tem que entender também que a melhora tem um limiar em cada pessoa. Então tem pessoas que vão melhorar muito do quadro doloroso e tem pessoas que não vão melhorar tanto assim. Porém, elas vão estar fazendo tudo o que tem para fazer e a melhora dela vai ser pequena. Porém, se ela não fazer aquilo que tem para fazer, a vida dela vai ser muito pior, ela vai sentir muito mais dor, ela vai sofrer muito mais com dor, entendeu? Então é isso aí que a gente tem que entender também. O paciente ou o aluno está fazendo tudo que tem para fazer, está seguindo todo o protocolo direitinho, tá seguindo. Mas ele não está tendo uma melhora muito relativa, não está tendo. Tá, mas e se ele parar, como que ele vai ficar, entendeu? De repente aquele ali é o limiar dele da melhora. E é assim que a gente tem que lidar também com os alunos, porque muitas vezes a gente fica um pouco frustrado, né? Imagino que você também tenha esse lado aí que às vezes a gente fica um pouco frustrado em, pô, mas o cara não melhora, só que muitas vezes ele
tem um limiar da melhora. Eu acredito que muitos pacientes com fibromialgia têm esse problema também, né? Muitas vezes a gente tem que relembrar eles de como ele chegou no consultório e como ele está hoje. Então a gente acaba aprendendo isso, quantificar. Geralmente eu costumo, na primeira consulta ali, fazer uma consulta completa, perguntar para ele o que ele faz de atividades do dia a dia, o que ele faz que ele sente dor, examinar a marcha dele quando ele chegou, porque à medida que ele melhora, claro que não é uma melhora exponencial nesse paciente com dor crônica, raramente você vai conseguir obter uma cura, uma melhora de 100%. Dificilmente. Mas tive um professor que costumava falar que cada % que você ganhar de melhora tem que ser comemorado. E você vai ver isso nas atividades do dia a dia que ele vai desenvolvendo. Isso também ajuda até nas inserções ou nos aumentos graduais de medicações. Sim. Eu tenho uma paciente que ela já é idosa, um quadro clássico, ela tem uma polineuropatia periférica, sintomas de síndrome do túnel do carpo, dor, dormência, mas tem força na mão. Você vê que é mais, às vezes, uma sensibilização periférica, que apesar dela ter um espessamento do nervo mediano, eu ainda não tive indicado a cirurgia para ela. Porque o que a gente vê é que muitas vezes, assim como na cirurgia de coluna, esse paciente fibromialgico, ele tem uma alteração, uma dor de dormência no punho, que você suspeita de uma síndrome do carpo, você viu o nervo, está espessado, fez uma eletroneuromiografia, tem alterações de condução nervosa, você opera e ele não tem melhora. Fiz ajustes medicamentosos ao longo do tempo com ela e ela teve melhora. Ela não soube identificar a melhora dela, mas a filha, a acompanhante que estava com ela, relatou isso para mim. Ó, João, não, ela melhorou sim, antes ela queixava de dor o tempo todo, agora na última semana foram poucos episódios que eu lembro dela me relatando dessa dor. Então a percepção do paciente sobre a dor dele também é importante, porque muitas vezes ele não sabe perceber a melhora no tratamento da dor crônica. Exatamente. Justamente aí por causa da dessensibilização central e por causa dessa educação em dor, que é um ponto fundamental no tratamento da dor crônica que a gente tem que ir mostrando para ele. Que o tratamento de dor crônica é um tratamento multifatorial, ele também envolve diversas especialidades, né? Como o apoio psicológico, a psicoterapia. Você tem que fazer um ajuste em geral. Você tem que trabalhar também nas questões inflamatórias desse paciente. Se ele tiver uma dieta muito inflamatória, uma dieta saudável, vai favorecer aí para ele a melhora da dor. E os ajustes de medicação, mas a educação em dor é uma das coisas que tanto a IASP, que é a Associação Internacional, como a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, ela traz como um passo fundamental no tratamento da dor crônica. Sim, exatamente. E trazendo para a parte de hérnia lombar, como você estava falando antes, eu imagino que a grande maioria das pessoas, elas não necessitam de intervenção cirúrgica em relação ao tratamento para hérnia. A grande maioria consegue fazer com que tenha uma vida normal, mesmo com hérnia, sem a intervenção cirúrgica, fazendo só tratamentos como atividade física, melhorando a alimentação, o apoio psicológico e todo o resto que a gente vê que faz parte desse tratamento multimodal, não? Com certeza, até porque os estudos mostram, se a gente for pegar isso num consultório de um cirurgião de coluna, de alguém que trabalha com cirurgia da parte da coluna vertebral, você vai ver que provavelmente vai ter mais de 20% dos casos de indicação cirúrgica, muitas vezes. Mas os estudos mostram para a gente várias análises, meta-análises, estudos randomizados, conjunto de diversos estudos mostra que 80% das hérnias discais são de tratamento conservador. Elas tendem a melhorar ali de 8 a 12 semanas no máximo e não tem indicação cirúrgica. Quando a gente tem realmente um quadro clássico de indicação cirúrgica, uma hérnia discal com acometimento radicular que não melhora depois de 3, 6 meses, que falhou com o tratamento fisioterápico, terapia cognitivo-comportamental, fez uma intervenção,
uma infiltração, um bloqueio não melhorou, ou nos casos que são os red flags, também existe uma emergência médica, né, que é a síndrome da cauda equina, que o paciente vai ter uma compressão das raízes da cauda equina, ela vai ter anestesia em cela, vai ter disfunção para urinar e fazer cocô, não vai conseguir segurar os esfíncteres, mas esse aí já é um red flag, já é um sinal de emergência. Perda de peso, perda ponderal, que aí já fala às vezes a favor de alguma lesão maligna, tumoral. A gente também tem que se atentar, faixas etárias muito novas, pacientes juvenil, abaixo dos 18 anos, ou os idosos, muitos adultos, que também pode ter causas mais específicas de indicação cirúrgica. Só para elucidar um pouco o que a gente já falou aqui sobre o exame de ressonância magnética. Uma alteração no exame, uma hérnia de disco, uma degeneração discal, uma estenose foraminal ou de canal, não ser sinônimo da fonte de dor do paciente e uma lesão não significar que ele vai ter dor por causa dela, tem um estudo clássico que foi publicado no Journal Bone Joint Surgery de 1990 ainda, que na época que a ressonância magnética nem era tão eficaz e moderna como hoje, que vai mostrar aí pra gente que numa população de 29 a 39 anos, 21% dessa população podem ter hérnias discais sem alterações ou sem nunca ter tido o sintoma. E 34% às vezes até degeneração discal propriamente dita. Quando você vai ali para uma faixa etária maior, de 40 a 59 anos, 22% dessa população tem hérnia de disco no exame de ressonância sem nunca ter tido um sintoma. E 59% já tem algum grau de degeneração discal. E quando você chega na melhor idade, na população idosa, aí a gente já aumenta mais. 93% da população idosa, de 60 a 80 anos, ele vai ter uma degeneração discal sem ter tido sintomas, 21% de estenose foraminal e 36% presença de hérnia de disco sem ter sintomas. Então, o que a gente vê muito aí, o paciente tem uma hérnia discal, ele tem um osteófito, que é o famoso bico de papagaio, não é sinônimo que aquilo ali é a causa da dor do paciente. Então, na dor crônica, a dor deve ser investigada, examinada, minuciosamente durante ali a consulta, desde as características da dor, os fatores de melhora, os fatores de piora, o exame físico direcionado, para você chegar realmente no cerne da questão e descobrir qual é o fator causal da dor do paciente. João, eu trouxe aqui um estudo relacionado ao fortalecimento do core. Então eu queria voltar a dizer aqui que o core ele tem um ganho extremamente limitado. Uma meta-análise mostrou que para pessoas com dor crônica, dor lombar crônica, o reforço do core através de exercícios isolados se mostra eficiente apenas nos 3 primeiros meses, como eu disse antes. A longo prazo, no caso 12 meses, o fortalecimento do core mostra os mesmos resultados que os exercícios multiarticulares ou gerais. Em geral, se beneficia do reforço do core pessoas que têm instabilidade severa na coluna. E temos que entender que o treinamento do core é apenas a base e quando atingimos o mínimo já está ótimo. Então temos que saber a dosagem ideal de treino para não fazer com que o nosso paciente ou o nosso aluno perca tempo e não adquira realmente todos os benefícios necessários do treinamento que ele possa adquirir. E qual a dosagem ideal do treino de core? Para quem não sabe, no fortalecimento de core específico, fortalecimento seletivo dos músculos de core. A dosagem ideal mostrou que, uma meta-análise mostrou que a dose resposta para o fortalecimento do core é em torno de 5 a 8 semanas. 5 a 8 semanas já são suficientes, não precisa mais que isso para fortalecer isoladamente o core. Então mostrou que após esse período, o resultado de treinos isolados de core já não geram mais tantos benefícios, 5 a 8 semanas. Então para quem treina core acima de 5 a 8 semanas, já fica atento para essa situação, porque já não está gerando os mesmos benefícios que gerava antes, ou benefícios nulos. E quantas vezes por semana devemos treinar o core? Essa meta-análise mostrou que de 3 a 5 dias por semana devemos treinar o core de forma isolada.
Mais que isso pode gerar fadiga para as atividades diárias, isso pode acometer de piora na situação do quadro doloroso, em função que a fadiga pode gerar uma instabilidade na coluna, fazendo com que a região fique mais instável e gere mais dor. E menos que isso, já não mostram tantos benefícios. E quanto tempo deve durar a sessão de treinamento do core? A sessão de treinamento do core deve durar de 20 a 30 minutos, mais que isso a gente entra no platô e após isso a perda de benefícios. Então segue aí a dica para quem quer começar a treinar o core e para quem já treina o core há muito tempo, rever essa situação, rever com o seu professor essa parte do treinamento seletivo dos músculos do core. Agora eu falei um pouco antes dos estudos trazendo da hérnia discal em si, mas também agora falando um pouco da estenose do canal vertebral. O que é a estenose do canal vertebral? A gente tem a medula espinhal, que teoricamente é o nervo central da coluna, de onde saem as terminações nervosas que vão compor as raízes nervosas. Na estenose do canal vertebral, ela pode estar presente de 20 até 67% dos casos, sem nunca o paciente ter tido um sintoma. E geralmente isso vai aumentar com a idade, ou seja, em pacientes mais idosos é mais comum ter a estenose do canal vertebral, sem o paciente ter sintomas clássicos dela. E o que é um sintoma clássico de estenose do canal vertebral? É aquele paciente que tem uma claudicação neurogênica. Aquele paciente que anda poucos metros e ele vai sentir uma dor ali na parte posterior da panturrilha de característica neurológica. Essa é a clínica clássica da estenose do canal vertebral. Então, basicamente, uma mensagem que eu acho que fica para a gente, tanto na dor crônica quanto na dor lombar crônica, e a gente pode trazer ela para diversas outras dores, que a gente não deve tratar exames, a gente deve tratar o paciente mediante a realização de um exame físico bem feito e a correlação do exame físico com o exame de imagem. Porque se a gente for tratar exame, a gente vai acabar errando no tratamento e o paciente não vai ter a melhora que a gente espera nesses casos. João, eu quero trazer aqui também um estudo do The New England Journal of Medicine, sobre o tratamento para dor lombar. Esse estudo mostrou que aproximadamente 70% das pessoas com dor lombar aguda, isso é uma quantia muito grande de pessoas, 70% com dor lombar aguda tem uma trajetória de dor que o prognóstico é favorável para a recuperação. Então, se você sofre de dor lombar aguda, fique tranquilo, procure seu médico, procure seu professor, que provavelmente você terá um prognóstico favorável a esse tratamento e vai conseguir melhorar seu quadro. Não querendo te traumatizar, mas se você não teve dor lombar durante a vida, muito provavelmente você vai ter. Porque 80% da população vai ter pelo menos um episódio de dor lombar durante a vida. Então é uma coisa que não é o fim do mundo, não é uma coisa que você deve se preocupar. Inclusive os guidelines, os protocolos mostram que num primeiro episódio de dor lombar, você não precisa nem solicitar uma ressonância magnética. Sim. Você deve tratar o quadro isolado de dor, pedir uma radiografia para excluir qualquer coisa mais grave e deixar a ressonância para refratariedade. Justamente para você não pedir a ressonância, acabar vendo um resultado que não é a fonte de dor e acabar traumatizando o paciente, dando um diagnóstico, às vezes discrepante da dor que ele está sentindo, causar um prejuízo, uma superindicação de cirurgia e um prejuízo no tratamento e na melhora daquele paciente. Exatamente. E dentro desse estudo, mostrou que essa trajetória já é menos frequente para pacientes com dor crônica. Essa trajetória para pacientes com dor crônica mostrou uma melhora para apenas 30% da população. Mas a gente tem que considerar, como o doutor havia falado antes, que a maioria das pessoas também não adere ao protocolo de tratamento. Então, se você sofre de dor lombar crônica, procure seu médico, siga todas as orientações de forma correta, que eu tenho certeza que do estado que está hoje vai haver uma melhora. É isso aí, do mesmo jeito da dor lombar crônica, é uma coisa que é extremamente importante também conscientizar a dor crônica no geral. Muitas vezes, às vezes, elas são por comportamentos errados, principalmente em região cervical, em região lombar, nos ombros, às vezes por má adaptações ou por movimentos repetitivos. Os exames de imagem, eles são auxiliares ao diagnóstico para auxiliar o médico a propor um tratamento, a pensar no melhor tratamento para o paciente.
mas não se traumatize com os diagnósticos. Uma coisa que acontece muito é a procura do que ele viu no exame antes de ir na consulta no Google, e chega no consultório já traumatizado, antes de ouvir a opinião do médico. Então a dor crônica ela tem tratamento, é uma especialidade médica hoje em ascensão no mundo, tanto a parte clínica como a parte intervencionista, e o principal diferencial do tratamento em geral, tanto ortopédico como de outras áreas, é a avaliação do paciente como um todo. Você vai avaliar o paciente como um ser humano, vai ter um tratamento mais humanizado, você vai ter mais tempo para escutar o paciente, vai investigar a questão psicológica, vai ter o controle do estresse, vai auxiliar ali no higiene do sono, tentar melhorar o sono desse paciente, a alimentação do paciente, incentivar a prática de atividade física e, se for necessário, entrar com alguma terapia medicamentosa ou até mesmo uma terapia intervencionista pontual para você auxiliar o paciente na melhora da dor. Então, dor lombar ou dor crônica tem tratamento. Procure um médico especialista que ele vai te auxiliar a você sair desse quadro de dor. Não é um tratamento fácil e nem um milagre, mas a gente pode te auxiliar passo por passo a vencer a dor crônica. E também é importante salientar aqui que a pessoa que sofre de dor crônica, ela sofre, por exemplo, de dor crônica, dor lombar. Não é porque ela não pode mexer na lombar dela que ela não vai ter benefícios com a atividade física. Ela pode se exercitar, mobilizando outras regiões do corpo, já que ela não pode mobilizar a região lombar, que ela sente dor ao mobilizar. Ela pode mobilizar outras regiões do corpo que, fazendo essas movimentações em outras regiões do corpo, praticando exercício em outras regiões do corpo, você consegue ter também os efeitos de hipoalgesia relacionados ao exercício físico. Então você vai conseguir ter os benefícios da atividade física, mesmo não fazendo o exercício especificamente para a região que você sente dor. Então não deixe de fazer atividade física, que vai te ajudar muito nesse tratamento para a dor crônica. Então assim, para finalizar, eu acho que é essa a mensagem que fica para os nossos pacientes, para os seus alunos, é que dor crônica tem tratamento, e o ponto-chave do tratamento, tanto da dor crônica como da dor lombar, é a atividade física como uma medida não farmacológica para auxiliar na hipoalgesia e na modulação da dor. Exatamente. Não deixe de praticar atividade física, obviamente isso tudo tem um processo. Se você é sedentário, procure e sofre de dor, procure seu médico. Após as recomendações médicas, se ele recomendar a prática de atividade física, tente aderir de forma assídua ao protocolo, porque eu tenho certeza que isso aí vai fazer com que você tenha uma melhora na sua qualidade de vida, uma melhora funcional, uma melhora das suas atividades diárias, você vai ver das suas atividades diárias, e você vai viver de uma forma muito mais saudável. É isso aí, obrigado aí pela presença, Rafael. Foi excelente a gente Eu que agradeço. Tá aí para discutir saúde, atividade física e dor, podendo aí mostrar para os nossos pacientes que dor crônica tem tratamento. Não é um tratamento fácil, mas é possível vencer passo a passo, principalmente com a ajuda de um profissional de saúde, um médico capacitado na área, um educador físico que entende a necessidade e o benefício da atividade física no tratamento da dor. Exatamente, eu que agradeço. É muito bom estar aqui passando essa mensagem relacionada à atividade física. A gente sabe que a inatividade física é algo que vem crescendo muito. Obrigado pelo convite, e espero que essa nossa conversa tenha ajudado muitas pessoas e esclarecido para que elas possam abrir mais os olhos para a atividade física. Valeu, até mais, boa noite.